Glória a Deus. Meus amados, a boa noite a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, conforme anunciado, para mais uma noite de bênção, onde nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Nós estaremos aguardando aí os amados irmãos para estar conosco nessa noite em que nos preparou o Senhor. Deixa aí seu sinal, nós vamos estar orando, colocando tudo diante do Senhor, para que Deus possa falar, ao nosso coração, teu espírito possa achar lugar no teu coração nesta noite, através dessa live, para que a sua vida seja abençoada e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nós vamos estar orando enquanto os amados vão estar entrando em nome de Jesus. Vamos aguardar um pouquinho, já tem bastante irmão que já está conosco. Nosso amado irmãozinho Raniel, conterrâneo, vizinho, que Deus abençoe. Nossa irmã Bianca, nossa irmã Gilda Silva, está sempre conosco, A bencinha aí de Deus aí. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. E vamos estar colocando diante de Deus. E você conosco, ore conosco, Peça para que o Espírito Santo possa falar no seu coração, te dar uma direção, e que esse tempo precioso que aqui nós estaremos, a sua vida seja profundamente impactada pela presença do nosso Deus. Coloca diante do Senhor, sei que você tem as suas necessidades, seus anseios, teus sonhos, teus projetos, e nessa noite Deus vai falar contigo uma vez mais, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor? Bendito Deus, esse tempo, Pai, precioso que o Senhor nos permite, através dessa live. Senhor, nos colocamos na total dependência do Teu Santo Espírito. Eu quero, Deus, entregar nas mãos do Senhor este tempo em que aqui nós estaremos falando, discernindo acerca da Tua bendita palavra. Quero pedir ao Senhor, Pai, que a Tua mão poderosa possa operar maravilhas, milagre, transformação, que seja uma noite de salvação, uma noite de restauração espiritual. Quero colocar, Deus, diante de Ti a vida dos meus amados irmãos, todos que já estão online conosco, aqueles que ainda entrarão, Pai. Eu quero ministrar, Deus, uma palavra gloriosa a cada alma sedenta nessa noite. Ó Deus, e que cada lar, Deus, onde esta palavra, Senhor, ó Deus, ela for ministrada, Deus, que nesta noite seja um divisor de águas, e que essa vida, Deus, possa ser tocada e impactada de uma forma gloriosa, Pai. Eu entrego todos em Tuas mãos, Pai, entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, que eu seja apenas, ó Deus, um porta-voz, um arauto das verdades espirituais, Pai. Me submeto, Deus, à Tua unção, à Tua autoridade, para ministrar, Deus, a Tua igreja. Coloca, Senhor Deus, ó Pai querido, tudo diante de Ti, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Deus, pedindo ao Senhor, por cada vida, por cada família, se alguém, Deus, enfermo, se alguém, Deus, abatido, vazio, triste, depressivo, Pai, que nesta noite, Deus, a Tua glória se manifeste de uma forma, Deus, toda especial na vida de todos, Pai, transformando, salvando, restaurando para a glória do nome santo do Senhor. É a oração que fazemos a Ti, Pai, no nome daquele que tudo pode, o nome glorioso de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Está conosco também a nossa irmã Jennifer, nossa Duda, Samuel Fernandes, nossa esposa também está aí acompanhando. Em nome de Jesus, já tem um povo abençoado. E nós vamos ler a palavra de Deus, conforme nós anunciamos na semana passada e hoje através de algumas postagens. Eu vou ler o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis. E se você está aí com a sua Bíblia, nós estaremos lendo no capítulo de número 24 do livro de Gênesis. Tá também o nosso irmão Júlio César Dias, a Jude, a nossa princesa, também está participando conosco.
capítulo 24 do livro de Gênesis. Vou estar lendo juntamente com os irmãos a partir do versículo de número 62 até o versículo de número 67. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 62 ao versículo 67. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a sua tenda, para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Apenas estes versículos da palavra de Deus. E eu quero pedir licença aos amados para nós voltarmos neste texto logo após algumas considerações que nós vamos estar fazendo. Tá bom? Está também conosco nosso amado irmão Antônio de Oliveira, Ana Marlene Quack, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se eu não aqui mencionar os amados irmãos, não é indelicadeza minha não, tá? É para nós ganharmos tempo, ok? Diz assim a bendita palavra do Senhor. Eu, fazendo essas lives aqui com os amados, eu me deparo diante de um grande desafio. Eu me proponho a fazer essas lives por 30 a 40 minutos, mas a mensagem vai fluindo, eu com a preocupação muito grande de compartilhar com os amados tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Eu tenho uma preocupação muito grande de deixar os irmãos muito bem instruídos acerca da palavra do Senhor. Conforme Mateus capítulo 14, quando havia uma multidão ali com Jesus, e aquela multidão faminta, e Jesus apenas com 5 pães e 2 peixes, ele opera aquele milagre da multiplicação, toda aquela multidão é alimentada, é saciada, e ainda ao final sobram 12 cestos cheios de pão e peixes. Talvez eu esteja alinhado com isso, né? Deus não somente alimentou toda aquela multidão estava saciada, mas ainda assim ficaram com os cestos cheios. O meu objetivo é isso, não somente saciar os irmãos pelo tempo que nós estaremos aqui na live, mas eu tenho desejo tão grande de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, que além de alimentá-los, eu sempre penso em deixar também, a exemplo de Cristo, um alimento de sobra, para que acaso você sinta vontade, você tenha ali aquela palavra do seu coração para você ficar se alimentando dela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como prometido, eu não vou estar falando de política, eu não vou estar falando de pandemia, embora se eu fizesse, eu não estaria de todo errado, porque eu creio que é dever de todo pastor, à luz da Bíblia Sagrada, orientar o rebanho de Deus nos assuntos não somente concernentes às questões espirituais, como também as questões sociais. É dever do pastor, né, de orientar, e muito bem orientado, o povo de Deus. Mas nessas lives eu quero aproveitar esse tempo precioso com os irmãos para nós buscarmos e aprofundarmos acerca das doutrinas espirituais. Reconheço do peso e da importância
de todas as áreas da nossa vida. Estou aqui apenas seguindo uma orientação do próprio Cristo, que deixou escrito em Mateus capítulo 6, verso 33, dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo também escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, verso 1 e 2, ele disse assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Essas lives nos servirá não somente para nós pensarmos, mas para nós buscarmos as coisas do alto, desligarmos por um momento das coisas da terra, investir um tempo precioso naquilo que é mais valioso, que é o destino da nossa alma. Aproveitarmos este tempo para buscarmos os bens permanentes, o tesouro precioso que nos é ofertado pelo Senhor através do teu santo evangelho. Então, nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez nós ficamos preocupados, porque quando nós falamos desses tesouros permanentes, os bens espirituais, aquilo que permanece, nós observamos o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, dizendo assim a respeito dessa palavra, dizendo assim a respeito do reino do Senhor. Ele diz assim: olha, o reino de Deus, o que nós estamos nos colocando a buscar agora, ele não consiste em comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste apenas de coisas dessa terra, comida e bebida, tudo aquilo que nos satisfaz por um tempo, algo momentâneo, mas o reino de Deus é a preciosidade, os bens que permanecem, gozo, paz e alegria no Espírito. E eu creio que todos os amados que estão agora diante dessa live necessitam, assim como eu, desse bem permanente, desse gozo no Senhor, dessa paz que excede todo entendimento e dessa alegria do Espírito na nossa vida. Isso não quer dizer isenção de problemas. Isso não quer dizer isenção de problemas. Isso quer dizer que quando nós vivemos essa situação, essa adversidade, essas intempéries, essas mazelas que nós somos suscetíveis, embora estamos vivendo dentro desse contexto que é momentâneo, mas na presença de Deus, ao descobrir esse tesouro, nós vamos passar com gozo, nós vamos passar com alegria do Espírito, tendo paz no nosso coração. Isso aí, irmãos, é a fé que nos é dada pelo conhecimento da palavra. Não é uma fé cega, não é uma fé burra, é uma fé alicerçada em verdades espirituais. A fé que Cristo nos deixou, ela não é simplesmente para nos abrir a porta do sobrenatural. A fé que Cristo nos deixou não é simplesmente um acesso a milagres. A fé que Ele nos deixou também, e muito mais importante, é para nos sustentar nos momentos de adversidade. É ela que nos sustenta. A confiança de que nós não estamos passando sozinhos, mas que o Senhor está conosco. Conforme Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, mas que não se abalam, mas que permanece para sempre. Esses são os bens que permanecem. Esses são os tesouros da palavra do Senhor. Essa presença gloriosa. Eu quero profetizar no início dessa mensagem, porque o Espírito Santo testifica no meu coração que muitos que estão ouvindo agora o início dessa live precisam, necessitam dessa paz.
necessitam dessa alegria no Espírito Santo, pois é ela que vai fazer você suportar os momentos de adversidade que enfrentamos rotineiramente em nossa vida. Há corações vazios, há almas sedentas, tentando se firmar e segurar em tantos lugares. E essa palavra hoje veio de encontro à sua alma, como uma seta direcionada pelo Senhor no seu coração. Tem vidas, como o meu exemplo, estão passando por momentos difíceis, talvez na área familiar, talvez na área sentimental, talvez na área espiritual, talvez na área profissional, e que está buscando se firmar em alguma coisa, e a palavra já veio ao seu coração de encontro à sua necessidade. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Receba aí na sua casa agora, receba aí sobre a sua alma agora, esse bálsamo derramado dos céus sobre a sua vida. Essa alma que está vazia, depressiva, angustiada, preocupada, louvado seja o nome do Senhor. Receba sobre a sua vida agora, sobre a sua alma, cura, direção de Deus, que a alegria do Senhor invada o teu ser, invada o teu coração e comece a colocar você numa condição agora inimaginável aos teus olhos. Receba na sua casa agora, em nome de Jesus. Irmãos, antes de fazer essa live eu orei, eu busquei a Deus e pedindo a Deus que seja uma noite de milagres, uma noite que você seja impactado pela presença gloriosa do Senhor. Pois quando você prega a palavra de Deus, é a própria presença maravilhosa do Espírito Santo. E que ele não ache um coração endurecido, um coração cheio de dúvidas, mas que você possa nesta noite se derramar diante do Senhor e ter um encontro maravilhoso com a presença, com a glória de Deus que invade a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, e quando nós falamos que nós estamos aqui para buscar as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas que permanecem, para a igreja do Senhor, não há nada mais importante, não há nada mais aguardado, não há esperança maior para o povo de Deus do que o seu arrebatamento, o seu encontro com o Senhor. E nós vamos estar aqui nessa noite falando exatamente sobre este acontecimento épico, singular, marcante. Louvado seja o nome do Senhor, que vai de uma forma tão gloriosa, tão imensurável, mas é tão assim limitado diante das nossas percepções das coisas espirituais. Nós entendemos muito bem as coisas naturais, as coisas no horizontal. Temos muita dificuldade. Nossa percepção é muito limitada nas coisas verticais, nas coisas que vêm do alto. Isso não é exclusividade nossa, não é exclusividade da nossa geração. Mas a grande verdade é que a nossa geração, na sua grande maioria, ela é pessimamente instruída sobre esse tema. Sobre o tema da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. A nossa geração, em função dessa péssima orientação que ela recebe sobre este acontecimento tão glorioso, tão iminente, ela fica, em razão disso, alienada a esse dia tão glorioso, que será, irmãos, algo impactante, de uma forma gloriosa, na vida daqueles que estão preparados para esse dia. Mas também será impactante de uma forma assombrosa para todos aqueles que não deram crédito a esta mensagem, a esta palavra. E quando eu não tenho muito bem resolvido no meu coração o que significa o termo arrebatamento da igreja, se eu não tenho muito bem resolvido esse fato, esse acontecimento, essa promessa gloriosa que nós vamos falar aqui à luz da Bíblia Sagrada, eu vivo alienado deste dia. Eu vivo
desperdiçando meu tempo com distrações e eu não me preparo à medida que devo me preparar para este encontro tão glorioso. Ficamos perdidos em meio a distrações, em meio às buscas das coisas dessa terra, e este acontecimento que vai impactar toda a humanidade, seja de forma gloriosa ou de forma assombrosa. Louvado seja Deus, está tão desapercebido da nossa geração. E o objetivo dessa live é de jogar luz sobre este acontecimento. E o meu pedido, a minha oração ao Espírito Santo, que ele possa te prender até o final dessa live. Eu tenho essa dificuldade porque eu coloco no meu coração de fazer ela muito rápido para não enfadar os amados, mas eu acaba fluindo no meu coração e eu quero deixar muito bem esclarecido para os irmãos. Mas ainda que você não vá até o final dessa live, ela vai ficar gravada e você assista aos poucos e que isso possa te incomodar e que isso possa mexer e que isso possa te preocupar, porque afinal de contas cada um de nós daremos conta ao Senhor de tudo aquilo que nós decidimos fazer em nossa vida. Eu quero falar, irmãos, do arrebatamento da igreja, mas eu não quero me aprofundar em questões teológicas. Isso aqui não é uma aula de teologia, embora eu pudesse fazer, mas o propósito não é isso. Mas embora não seja uma aula de teologia, eu preciso aqui traçar um pano de fundo para nos posicionar sobre aquilo que nós estaremos fazendo e falando nesta noite, para você entender um pouco melhor do que se trata a questão do arrebatamento da igreja. O termo arrebatamento, ele vem da junção de duas palavras gregas. Deixa eu voltar um pouquinho. Primeiramente, ele pertence à palavra arrebatamento, o termo arrebatamento. Quero deixar isso muito claro para os amados. Ele pertence a uma grade doutrinária chamada escatologia. Escatologia. A palavra escatologia, agora sim, ela vem da junção de dois termos gregos, eschatos e logia. Eschatos significa os últimos acontecimentos, as últimas coisas. Logia significa estudo, tratado. Portanto, escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou estudo dos últimos acontecimentos. Uma definição que eu gosto muito de usar foi a que o próprio Senhor disse. Quando ele ascendeu aos céus, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ok? Até a consumação dos séculos. Muitas das vezes você vai ler na Bíblia a palavra séculos e ela não se restringe simplesmente a um período de 100 anos. Mas séculos na Bíblia também, dependendo do contexto, está falando de eras, está falando de tempos. Então o Senhor, ao falar que ele estará conosco até a consumação dos séculos, ele está dizendo mais propriamente que ele estará conosco até que toda a palavra de Deus ela se cumpra no tempo determinado pelo próprio Senhor. Ok? Isso é escatologia. O termo arrebatamento, dentro do bojo escatológico, é um dos temas. Nós encontramos vários outros temas dentro desses últimos acontecimentos, como, por exemplo, ou seja, o próprio arrebatamento da igreja, né, que nós chamamos de harpazo, que significa o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor invisível para a sua igreja. Depois temos o início da grande tribulação. Paralelamente à grande tribulação, a igreja estará vivendo as bodas do Cordeiro, ok? No final das bodas do Cordeiro, nós cremos, eu vou explicar, na parousia.
Parousia é outro termo grego que fala acerca da segunda volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor, agora não de forma invisível para a sua igreja, mas agora de forma visível para todo mundo, conforme Zacarias capítulo 14, verso de número 4, onde ele vai pisar o Monte das Oliveiras na batalha final do Armagedon, isso no final da grande tribulação. Depois nós temos a instalação do milênio, e depois do milênio nós temos o juízo final, o grande trono branco e agora os séculos vindouros. São temas que está dentro do escopo escatológico, são acontecimentos que se dará após o arrebatamento da igreja. Amados, preste bastante atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Esses nomes que eu acabei de falar aqui agora, para os amados irmãos, arrebatamento, grande tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, batalha do Armagedon, milênio, trono branco, Gog e Magog, século vindouro, a eternidade para os salvos e a eternidade de tormento para os ímpios. Irmãos, se estas palavras soam estranhamente aos seus ouvidos, não se preocupe, ok? Eu só preciso lançar esse fundamento para você entender onde é que a mensagem quer nos levar. Mas se essas palavras soam estranhamente aos seus ouvidos, você pode aqui mesmo na mensagem, talvez um tema te despertou e você quer aprofundar, eu terei maior prazer de dar um norte sobre o que significa esses termos. Talvez de forma mais particular, em um outro momento, eu possa passar essas informações e até trazer pormenorizadamente esses assuntos num outro momento. Não vou falar nenhum desses, vou falar apenas exclusivamente do arrebatamento da igreja. Esse é o assunto que nos interessa. Mas se você se despertou para esses acontecimentos que estão na Bíblia Sagrada, você deixa a sua mensagem: pastor, o que significa isso? O que significa arrebatamento? O que significa grande tribulação? Você deixa aí a sua mensagem, eu vou ter o maior prazer de ir aí fora da live e te dar um norte para que você possa ser muito bem orientado, tá bom? Em função, amados, da datação, grava isso, da datação, e essas mensagens que eu acabei de falar, esses temas, estão inseridos não somente dentro da literalidade, mas ela está inserido dentro de simbolismo, dentro da tipologia. O que acontece com isso? Surge várias escolas de interpretação. Porque embora todos concordem com esses acontecimentos, a divergência é na ordem em que esses acontecimentos eles vão, de fato, se dar. Né? Se a igreja passa na grande tribulação ou não, se ela é arrebatada antes, se ela é arrebatada no meio, se o milênio de fato é literal ou se ele é simbólico. Então tem várias considerações, porque está dentro de você que já leu o livro do Apocalipse, né? Muito simbolismo, muita tipologia do Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento. Em função disso, né? Esse termo é bastante disputado e surge com isso várias escolas teológicas, doutrinárias sobre esse assunto. Mas eu quero tranquilizar o seu coração, porque eu estou falando com você de termos teológicos, ok? Você não precisa saber exatamente nada disso para ser salvo. Tranquilizou? Você não precisa saber em detalhes nada disso, de tudo isso que eu falei, para ser salvo. Para ser salvo, a única coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, e nós já aprendemos que arrepender não é ficar triste, arrepender é mudar de conduta, arrepender dos seus pecados, reconhecendo somente a Cristo como o único Deus e Salvador da sua alma, e pautar a sua conduta agora à luz do que nos orienta a palavra de Deus. Apenas isso. Se você fizer isso, garanto que você vai estar na eternidade com o Senhor. Mas uma vez que você bebeu dessa água, irmãos, é impossível você parar.
Você quer mais e mais e mais da revelação de Deus, de buscar o conhecimento de Deus, né? E aprofundar nos ensinamentos para enriquecer a sua alma e para que isso possa alimentar a sua fé e você cada dia mais se firmar na presença do Senhor. Mas eu preciso trazer esse posicionamento para os amados irmãos, porque dentro da comunidade cristã, nós estamos alinhados com o termo teológico, nós somos dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista. 90% da comunidade cristã segue por esse entendimento, ok? Né? Aí se você quiser saber o que é dispensação, o que é pré-milenismo, pré-tribulacionismo, nós vamos explicar num outro momento. Mas pré-tribulacionista, nós cremos e defendemos que a igreja não vai passar por esse período de angústias, né, de sofrimento jamais vivido na terra, que é o período da grande tribulação, já profetizado pelo profeta Daniel em Mateus capítulo 24 e outros tantos textos da palavra do Senhor. É o dia da angústia de Jacó. Sabemos que esse dia tem um objetivo específico, tá bom? E por isso que nós cremos que a igreja do Senhor, os cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, tendo o Senhor Jesus como seu único Deus, não passará por esse período tribulacional, mas estará nesse período de angústia aqui na terra, de sofrimento, né? Estará nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus. Uma vez dito isso, vamos agora aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Uma vez dito isso, eu fiz a questão de anotar aqui, em nome de Jesus. Eu quero voltar com os irmãos agora. O Evangelho de João, capítulo de número 12, vou acelerar para não ficar tão extenso essa nossa live. Evangelho de João, é bom que você anote essas referências para que depois você possa examinar em nome de Jesus. Vamos aprofundar um pouquinho agora sobre esse termo. Sobre esse termo arrebatamento. Vamos lá. Evangelho de João, do capítulo 12 ao capítulo de número 16, nós vamos encontrar as narrativas dos últimos discursos de Jesus para os seus discípulos, ok? No capítulo de número 12, marca a entrada no versículo 12, triunfal, de Jesus na cidade de Jerusalém, ok? No capítulo 12. E esse dia da entrada de Jesus em Jerusalém se deu no primeiro dia da semana, se deu no domingo, na última semana do ministério de Cristo, na semana em que ele seria crucificado na sexta-feira e estaria ressuscitando no domingo. É um tema bastante atualizado, porque nós acabamos de viver esta semana, a semana da crucificação e da ressurreição de Cristo. No capítulo 13, acompanha o raciocínio, no capítulo 13, Jesus está agora reunido com seus discípulos, participando da última celebração da Páscoa, da última refeição da Páscoa. Foi exatamente nessa última refeição da Páscoa em que Cristo estabelece a nova aliança, a aliança do teu corpo e no teu sangue. Ele institui esse momento agora, né, como a ceia do Senhor, como um memorial para que toda a igreja, por todas as gerações, até a sua volta, fizesse essa celebração, esse memorial, trazendo sempre na lembrança a obra vicária, a obra salvífica que ele realizou pelo derramamento do teu sangue na cruz do madeiro. Então aqui ele estabelece a Santa Ceia do Senhor na última refeição da Páscoa. E ele continua o seu discurso, ele vai falar no capítulo 13, a partir do versículo de número 34, estabelecendo um princípio muito glorioso. Ele vai falar de uma característica de um
perfil daqueles que se diz ser seu discípulo. Ele vai julgar luz, trazer à baila uma característica muito importante daqueles que se dizem ser seus discípulos. Ele vai dizer, no versículo de número 34, que uma das características daquele que é seu discípulo é o amor mútuo, é o amor incondicional, onde ele vai dizer para que nós amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Esse amor mútuo é uma das características do perfil daqueles que se dizem ser discípulos do Senhor. No versículo do capítulo 14 agora, capítulo 15, capítulo 16 em diante, Jesus agora ele vai deixar duas promessas gloriosas. Redobre a sua atenção em nome de Jesus. Ele vai deixar duas promessas gloriosas. Capítulo 14, verso de número 15, ele vai dizer assim, que no momento que ele ressuscitar e ascender aos céus, ele vai dizer assim que ele não nos deixaria órfãos. Está escrito assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta promessa do Senhor de enviar um outro Consolador para estar conosco após a sua ascensão, se refere ao derramamento do Espírito Santo sobre a sua amada igreja. Essa promessa se cumpriu? Se cumpriu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, onde todos estavam reunidos naquele lugar, orando, aguardando de Deus, é a promessa desse derramamento, já profetizado lá no livro de Joel, no Antigo Testamento. Estavam todos orando, estavam todos reunidos, e a Bíblia vai dizer que o derramamento do Espírito Santo aconteceu exatamente na festa de Pentecostes, na festa da colheita. E eles estavam ali agora, não mais vazios, não mais aguardando aquela promessa, porque todos foram impactados pelo derramamento do Deus Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu, louvado seja Deus, na vida de todos aqueles que estavam naquele lugar. O derramamento do Espírito Santo. Agora, a igreja do Senhor não estaria na sua peregrinação, louvado seja Deus, caminhando sozinha. Ela teria agora a presença maravilhosa do Deus Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa promessa, irmãos, aleluia, ela já se cumpriu na sua vida. Ela já fez esse divisor de água na sua vida. A nossa geração carece desse batismo, dessa virtude do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa geração não precisa de entretenimento, a nossa geração não precisa, irmãos, louvado seja Deus, de shows, louvado seja Deus, para sentir a presença do Senhor. A nossa geração precisa ser batizada com a presença maravilhosa deste Deus Consolador, porque é Ele, unicamente Ele, que vai nos ajudar na nossa travessia, neste deserto que nós estamos vivendo, na nossa peregrinação. Quando Cristo estava na via da crucificação, subindo o Gólgota, irmãos, com madeiro em suas costas, em um certo momento, com o corpo enfraquecido, com o corpo debilitado, pelos açoites, pelas afrontas, pelo peso daquela cruz, o peso não do pecado dele, porque ele é Senhor e ele não tinha pecado, mas pelo meu pecado e pelo seu pecado, que está aí agora assistindo essa live, o cálice daquela ira, irmãos, era o cálice que eu deveria beber, era o cálice que você deveria beber, mas ele tomou e bebeu e foi crucificado no nosso lugar. Mas nessa trajetória, na subida, a Bíblia vai dizer que ele
pende com o peso daquela cruz, e quando ele pende com o peso daquela cruz, ele sendo o Senhor, a Bíblia vai dizer que é ali Simão Cirineu, irmão, se vai ajudar, foi constrangido a ajudar, a aliviar o peso daquela cruz. Grava o que eu vou te falar agora. Simão o Cirineu, ele morava numa região chamada Cirene. Esta região ficava fora dos termos de Israel, era um estrangeiro que estava ali naquele lugar. É o exemplo da nossa vida. O Deus Espírito Santo, ele não pertence à nossa dimensão, mas a dimensão do Deus Espírito Santo, ela é celestial, ela transcende, irmãos, este mundo. É um estrangeiro que está aqui conosco, e ele está dizendo pela sua palavra, quando eu e você, limitado que somos, fraco que somos, irmãos, nessa nossa via da crucificação, porque aceitamos a mensagem de Cristo, tomamos a nossa cruz e seguimos a direção de Deus, em algum momento da nossa trajetória, essa carne que é fraca, ela pende, ela cai, mas deixa eu te dizer uma coisa da parte do Senhor, o estrangeiro já está conosco, é o Deus Espírito Santo, e ele é mesmo este Senhor que ajuda a fazer com que essa cruz, esse fardo que nós estamos levando, amados irmãos, fique leve, e que você possa chegar ao final dessa trajetória. Você não vai parar no meio do caminho, porque o Deus Espírito Santo, ele vai nos ajudar. É por isso que nesse exato momento você está sentindo este alívio, você está sentindo que esse seu fardo está ficando agora um pouco mais suave. Sabe por quê? Porque o Deus Espírito Santo que está sendo ministrado nessa palavra, ele está indo de encontro na sua vida, ele está entrando no seu coração, ele está entrando na tua mente, e esse fardo desnecessário que você está levando, ele está removendo. É por isso que nesta noite ele está renovando as suas forças e dizendo para você: você não está sozinha, você não está sozinho nessa trajetória, nessa sua caminhada. Deus disse: vocês não vão ficar sozinhos, eu enviarei um outro Consolador, e ele estará convosco, ele estará contigo, e ele está aí dentro agora da sua casa, ele está aí dentro agora da sua alma, te fortalecendo e dizendo: ei, eis que eu te garanto até o final a minha presença. Aleluia! É o Espírito Santo. Nós não vamos chegar ao final da trajetória pelas nossas virtudes, pela nossa força, mas o Consolador, o estrangeiro, oh aleluia, ele vai nos confortando, ele vai nos ajudando. E a promessa da vinda do Espírito Santo na nossa vida tem um outro objetivo muito singular. É ele, somente ele, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, tudo que você fizer, você não tem um aferidor para dizer se aquilo está certo ou está errado. Sem o Espírito Santo, nós somos capazes de praticar as piores aberrações que um ser humano pode fazer, e ainda assim achar que isso é normal. Mas o Espírito Santo, as mínimas coisas que o entristece, que mancha, uma gota que mancha as nossas vestes, ele mostra para mim e para você que isso é pecado. É ele que nos convence do que aquilo que nós fazemos como pecado. Ele nos convence da justiça. Não a nossa justiça meritória, mas a justiça que foi alcançada em Cristo. Em Cristo, na cruz do madeiro. O Pai a sua ira, ela foi justificada, foi aceita. Ele nos convence que agora a minha permanência no corpo de Cristo, porque Cristo é filho por natureza, nós somos filhos por adoção, e a convicção de que eu fui adotado no corpo místico de Cristo, é somente o Espírito Santo que tira o fardo do meu pecado e justifica-me diante do Senhor. Não é pelas obras,
mas é por aquilo que ele fez por mim. E ele nos convence do juízo. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, da volta iminente de Cristo, de uma eternidade gloriosa para os salvos e de uma eternidade de tormento para os ímpios, esse peso para acreditar que isso é verdade ou não, isso nós encontramos somente quando o Espírito Santo faz isso ser evidente dentro do nosso ser. Isso é evangelho. Isso é transformação, é Ele que nos transforma, dia após dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia, até se tornar dia perfeito. Você entra com uma concepção, mas à medida que o Espírito Santo vai trabalhando, isso tudo vai sendo quebrado, isso tudo vai sendo moldado, isso tudo vai sendo forjado. E nós vamos aprendendo cada dia mais de que eu não me torno cristão. Quando eu me torno cristão, não é que eu aprendo a receber as coisas, a ganhar as coisas. Eu não sou cristão porque depois que eu aceitei a Cristo, eu recebi tal coisa, eu recebi uma porta aberta, eu não tinha isso, agora eu tenho. Eu não sou cristão para aprender a receber as coisas, eu sou cristão para aprender a doar as coisas. Evangelho não é um ensinamento para você receber as coisas, o Evangelho é um ensinamento para você ser um doador. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quer ver um atributo de um verdadeiro cristão? Quanto mais você se doar, mais parecido com o Senhor você fica. Eu não aprendo a ser cristão para aprender a ganhar, mas sim para aprender a doar. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda promessa, já estou caminhando para o final. A primeira promessa é esse derramamento do Espírito Santo. É o ponto de partida. Os discípulos quiseram sair, Jesus disse, não, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo e sejais cheios de virtude. É o ponto de partida. A segunda promessa gloriosa está aqui no capítulo 14, verso de número 1, 2 e 3. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Escute o verso 13. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A segunda promessa gloriosa, deixada pelo Senhor, é de que Ele voltará e nos levará para nós estarmos com Ele, para todo sempre. A primeira promessa do derramamento do Espírito Santo já se cumpriu e continua se cumprindo. Não foi algo peculiar da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Em pleno dia 13 de abril de 2020, Jesus o batizador, ele continua a batizar o seu povo com o amado Espírito Santo. Em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora com o Espírito Santo de Deus. Comece a falar novas línguas. Comece agora a se quebrantar diante do Senhor. Se tem alguém assistindo esse vídeo com você, não se assuste, pois eu creio nessa promessa do Senhor de batizar a tua igreja cheio do teu Santo Espírito. Você que já é batizado e não se lembra qual foi a última vez que você falou em mistério,
mistério com Deus seja renovada agora em nome de Jesus Cristo. Essa promessa é viva. Jesus é o batizador. Essa promessa é para nossa geração. E você não está diante dessa live por acaso. Não foi nem mesmo pela sua própria vontade. Se fosse pela tua vontade, você estaria distraído agora na Netflix, estaria distraído agora num canal de televisão. Mas se você está diante dessa live, é porque a sua alma tem sede de Deus. Por isso, em nome de Jesus, seja agora, onde você estiver ouvindo essa live, seja batizado agora, seja batizado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te encher agora com a tua maravilhosa presença. Deus quer mudar o teu cativeiro hoje. Deus quer transformar a sua história hoje. Essa promessa é para a nossa geração. Nossa geração não precisa, como eu disse, de distrações. Nossa geração não precisa de congressos, de eventos. A nossa geração precisa de ter intimidade com o Deus Consolador. Então, se você crê, se você tem sede, louvado seja, peça ao seu Senhor, me batiza nesta noite. E eu creio, irmãos, que aqui nos comentários vai ter gente dizendo assim: olha, o que eu estava sentindo no momento em que o Senhor estava ministrando não foi simplesmente um arrepio, não foi um frio qualquer, não. É que entrou o exemplo do cenáculo, veio como um vento veemente e começou a soprar, e o meu quarto e a minha sala começou a ser cheio de uma graça, de uma paz gloriosa. Irmãos, la suiri mi kala subi comanácia, ricancho leva sebi comenai, ricancho leva sébia. Recebe em nome de Jesus o dom de línguas estranhas, seja cheia, deixa o Cristo brilhar na tua face, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E cala súbia. Ah, de raçui de comenefaio. Oh, alabandara súbia. Meu Deus, é para nossa geração, é para nós, é para você. Glória a Deus, só aí onde você está, seja cheio do Espírito Santo. Se renda a Ele, diga a Ele que você quer, que você precisa. Ah, irmão, tua história vai dar uma mudada, uma restaurada, irmãos. Você vai ser liberto em nome de Jesus dessa medicação, desse demônio que oprime a sua mente, esse demônio que está com as garras na sua mente, com espírito de depressão, com espírito de suicídio, com espírito de enfermidade, com espírito de fatalismo, de derrota. Ei, louvado quem é cheio do Espírito Santo, ele supera, ele vence, ele rompe com todas as barreiras físicas e espirituais, e o nome do Senhor é glorificado. Oh, aleluia! Recebe em nome de Jesus essa palavra, em nome de Jesus. A segunda promessa, eu preciso de acelerar, irmãos. É porque vem fluindo, eu tenho que deixar o Senhor te abençoar através dessa live. Aleluia. Oh, glória. O Espírito Santo, irmãos. Oh, glória. Oh, aleluia. Irmãos, eu sou homem de Deus. Deus está mandando dizer para uma mãe aqui, ó. Lai de ocomené faciai. Tem uma criança na sua casa que está enferma. O Senhor manda dizer para esta mãe que está ouvindo essa live: Alai, coloque as suas mãos sobre a sua criança agora. Ministra sobre ela a cura agora em nome de Jesus. Deus está dizendo, Ele vai colocar essa criança de pé. Aleluia. Ele vai colocar essa criança de pé e Deus vai mudar essa história aí. Deus vai mudar esse diagnóstico aí. Deus está mandando dizer para uma mãe que está assistindo: vá lá e coloca a sua mão. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falha. Deus não está mandando dizer isso não. Deus está mandando dizer para uma mãe: vá lá e coloca a sua mão e você vai ver o poder de Deus se manifestar dentro da sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, esse é o Espírito Santo, irmãos. Esse é o Espírito Santo que está agindo. É o Espírito Santo que está operando.
E a nossa geração precisa aprender a dar vazão, dar lugar para que o Espírito Santo fale. Paulo disse aos Tessalonicenses: não extigais o Espírito Santo, não deixe essa chama apagar, coloca lenha nela, lenha nova, de oração, de Bíblia, de palavra, de comunhão com Deus, de santidade. Este fogo vai queimar, este fogo vai arder, irmãos. A igreja foi levantada para andar cheio de virtude, cheio de poder. Oh, aleluia, irmãos, não tinha nada disso planejado para eu falar, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui na regência, no controle. Agora nem estou preocupado se essa live vai acabar daqui a 10 minutos, se ela vai vazar na madrugada. Não estou nem mesmo preocupado com isso agora. Aleluia. Eu orei a Deus pedindo ao Senhor que através dessa live o sobrenatural dele aconteça na sua vida. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. A promessa gloriosa, a segunda promessa que está por se cumprir é essa: eu voltarei e vos levarei para estar comigo mesmo. Essa é a promessa, essa é a nossa esperança. É isso que nos traz conforto, é isso que nos traz consolo. É saber que Jesus está voltando para buscar a tua amada igreja. Mas para que isso, irmão, seja vívido na sua alma, no seu coração, deixa eu pontuar algumas coisas para os amados. Eu preciso de crer, eu preciso dessa fé genuína. Preste bastante atenção. A primeira coisa que Satanás lutou foi para destruir a nação de Israel, porque sabia que é da linhagem de Israel que viria o Messias, o prometido, o ungido do Senhor. Ele não conseguiu. Quando Jesus nasce, ele agora usa Herodes, determinando um decreto para matar todas as crianças, mas Maria e José fogem com Jesus. Satanás mais uma vez foi derrotado. Em Mateus capítulo de número 4, Satanás agora se levanta contra Jesus, porque sabia, louvado seja Deus, que a promessa, que a profecia, louvado seja Deus, de estar sendo crucificado no madeiro, conforme o profeta Isaías, não poderia se cumprir, porque é ali que estava decretada a vitória do povo de Deus. Então ele se levanta agora em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, leva Cristo, o Espírito Santo leva para o deserto, e Satanás se levanta tentando de todas as formas persuadir Cristo do seu chamado, e ali nós sabemos e conhecemos a história, e luta contra Cristo. Em um determinado momento ele diz assim: se tu és filho de Deus, se atira do alto desse lugar, do cume do templo. Irmãos, qual foi o objetivo dele? Obviamente de fazer com que Jesus se submetesse à vontade do adversário. Mas um segundo propósito, e aqui é muito bem claro, porque uma vez que Jesus, o homem, se atirasse daquele lugar, ele poderia muito bem cair daquele lugar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele poderia, no primeiro momento, morrer. A cruz, então não existiria salvação para nós. Ele poderia, irmãos, ao cair daquele lugar, ele poderia ficar debilitado, e Satanás sabia que, segundo a lei, um sacerdote com deficiência não poderia estar a serviço do reino de Deus. Só que Cristo negou todas as tentativas de Satanás. Então ele não conseguiu impedir que o Cordeiro de Deus fosse, louvado seja Deus, para a cruz do madeiro, e ali ele fosse crucificado. E como diz a palavra, ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, e aqui agora eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta para os amados irmãos, e eu conversando com alguns irmãos, já havia feito essa pergunta, mas quero deixar como um aferidor da sua fé, porque nós dizemos que cremos que Cristo vai voltar, mas eu preciso dessa fé polida, dessa fé com entendimento, porque a Bíblia diz que Jesus, depois que ele ressuscitou, a pedra do túmulo, ela estava removida. Quando Maria, ela foi no domingo de manhã, louvado seja Deus, o anjo que ali estava, disse que aquele que havia sido sepultado naquele lugar, já havia ressuscitado.
E ele foi visto por um espaço de 40 dias. Ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu ali para muitos, né, nesse espaço de 40 dias. E agora ele vai e ascende aos céus. Ele sobe para os céus. Então nós temos, grave isso, nós temos o relato de que Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para muitas pessoas antes de subir para o Pai. Aí eu quero fazer uma pergunta para os amados. Nós temos esse registro, e isso alimenta a nossa fé. Por causa desse registro, nós sabemos que ele ressuscitou. Mas aqui te faço uma pergunta. E se os escritos sagrados tivessem terminado quando José de Arimateia coloca no sepulcro? E se ali tivesse terminado os escritos sagrados? Se não houvesse nenhum registro de que a pedra estava removida, de que ele havia aparecido para os seus, o que faria com que eu e você, nós acreditássemos que ele havia ressuscitado? Porque veja, os discípulos, eles no primeiro momento não acreditaram na ressurreição de Cristo. Lembra daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús? Eles não acreditaram que quando Cristo com o corpo ressurreto, embora eles não reconhecendo quem ele era, disseram assim: você é como um peregrino, você não sabe o que aconteceu, já faz 3 dias que ele foi morto. E Jesus disse: mas não era isso que dele estava escrito que deveria acontecer? Ou seja, eles não acreditaram. Uma outra prova, Maria, quando vai no sepulcro no domingo de manhã com especiarias, se ela tivesse acreditado que ele, conforme ele disse, que ressuscitaria no 3º dia, por que ela foi no domingo lá de manhã cedo levar as especiarias? Os próprios discípulos que estavam trancados em um determinado lugar, com medo ali dos religiosos, eles também não acreditaram quando Maria veio dizer para eles que teve um encontro com o Cristo. E eles também não acreditaram, saíram Pedro correndo, João saiu correndo, porque no primeiro momento aquela mensagem da sua ressurreição bateu como incredulidade no coração deles. Eles não tinham os relatos como nós temos. Então, se nós também não tivéssemos os registros da sua ressurreição, por que eu e você, nós acreditaríamos que ele tinha ressuscitado? Vou melhorar a pergunta. E se a pedra no sepulcro estivesse lá? E se a pedra não tivesse sido removida? Qual o elemento que faria com que eu e você acreditasse que ele tinha ressuscitado? Nós acreditamos que ele ressuscitou porque está registrado, testificado, através da palavra, através de vários, da tradição, vários livros, né? Mas se não tivéssemos aqui registrado, o que faria com que nós acreditássemos? Se a pedra estivesse lá, por que nós acreditaríamos? Por que nós não falharíamos na nossa fé, conforme os discípulos falharam? Lembra de Tomé? Se eu não tocar a ferida da sua mão, de forma alguma eu vou acreditar. Mas sabe por quê? Por qual razão nós deveríamos acreditar que ele ressuscitou? Porque ele disse que ressuscitaria. Não precisaria de absolutamente nada. Eu acreditaria que ele havia ressuscitado, ainda que a pedra estivesse lá, porque ele, o Senhor Jesus, disse que ressuscitaria. Está vendo como a nossa fé ela precisa de uma bengala? Está vendo como a nossa fé ela não é genuína à altura que nós imaginamos? Está vendo como a nossa fé ela é cambaleante? Nós acreditamos porque está escrito. E se não tivesse escrito? Será que a nossa fé seria sensível ao ponto de crer somente na promessa que ele disse que estaria ressuscitado ao 3º dia?
E nós prosseguimos com essa fé. A nossa fé muitas vezes não está balizada e avaliada naquilo que está escrito. Deus fala conosco acerca da sua palavra, a única profecia que é inerrante, infalível, que é a sua palavra. Mesmo assim, nós precisamos de que venha um profeta e confirme. Mesmo assim, nós precisamos que Deus nos revele em sonho se aquilo que está escrito. Veja só, nossa fé como é cambaleante. A palavra por si só, para nós, não tem quase que importância alguma. Nós sempre precisamos de uma bengala na nossa fé. Ah, pastor Gerry, temos a história de Gideão, que teve um encontro com o Senhor, e quando Deus falou que estaria usando Gideão, conforme lá em Juízes capítulo de número 6, que estaria usando para um propósito específico, ele fez prova de Deus, ele fez sinal de Deus, e por três vezes ele pediu um sinal para Deus confirmar se era o Senhor naquele negócio. E depois que Deus deu o sinal para Gideão, Deus ainda deu um outro e último e derradeiro sinal para comprovar. Tá vendo? Aí Gideão pediu um sinal. Deus falou que estaria usando-o para livrar dos midianitas, mas ainda que Deus tivesse falado com Gideão, conforme Juízes capítulo 6, ele ainda pediu um sinal para ele. Então, se eu fizer assim, não está errado. Ok, Gideão fez isso, mas se você for ver a decorrência da história dele, a fé dele foi uma fé vacilante e ele não conseguiu prosseguir naquela sua visão. Mas eu posso trazer para você também um outro personagem muito especial, chamado Abraão, que esse ouviu a voz do Senhor. Deus vai a Abraão, conforme Gênesis capítulo de número 12, dizendo assim: sai da tua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Não falou onde era, não falou quanto tempo ia levar, não tinha GPS, não tinha nada. Só disse para ele: sai da tua terra e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão junta tudo que seus pertence, pega a sua família e pela fé naquela voz que ele ouviu, ele partiu para a direção de uma promessa gloriosa. E é por isso que esta fé foi-lhe imputada como justiça. Veja que nível. Ele não precisou, ele não pediu sinal, ele não pediu uma garantia, ele não pediu nada. Ele ouviu a voz de Deus. E ele juntou tudo que tinha, saiu para um lugar sem saber onde era, quanto tempo levaria. E nessa caminhada de Abraão, teve muitos percalços, ele deslizou muitas vezes, é verdade, mas ele nunca abandonou a convicção de obedecer ao Senhor. E esta fé ficou marcada por toda a história de Israel e por todo o tempo da igreja do Senhor. Porque ele simplesmente confiou na voz do Senhor, seu Deus. Veja que coisa gloriosa. Os discípulos, para nós caminharmos para o final, os discípulos estavam, depois da ressurreição de Cristo, estavam reunidos num lugar, trancados, com medo dos religiosos, porque quem estava associado a Cristo corria risco de morte. E de repente a Bíblia vai dizer que por 2 vezes, embora o lugar estivesse fechado, a porta trancada, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele aparece no meio dos discípulos. Está acompanhando? Ele aparece no meio dos discípulos. Ele não bateu a porta, não abriu a porta, ele apareceu no meio dos discípulos por uma ação gloriosa e sobrenatural. Com o corpo glorificado, ele apareceu no meio dos seus discípulos, por uma ação gloriosa. Não teve barreira física que fosse capaz de impedir que Cristo estivesse no meio dos seus discípulos. Aí eu te faço uma pergunta. Se não tinha barreira física, não tinha parede, não tinha porta, capaz de impedir que Cristo, com o seu corpo glorificado, se adentrasse naquele lugar, por que foi necessário remover a pedra do sepulcro? Ele simplesmente poderia passar por aquela pedra com o corpo glorificado.
Ele simplesmente poderia passar do mesmo jeito que ele passou, estava no meio dos discípulos, ele poderia sair de dentro daquele sepulcro com o corpo glorificado de uma forma sobrenatural, sem ter removido a pedra. Veja a diferença, quando ele ressuscita Lázaro, ele diz, remove a pedra, tira a pedra, e chamou Lázaro para fora, porque Lázaro não ressuscitou com o corpo glorificado. Então se a pedra estivesse ali ainda, no túmulo de Lázaro, Lázaro não teria como vir para fora, porque foi apenas uma ressurreição do corpo de Lázaro. Mas Cristo não precisava de remover a pedra, porque ele estava com o corpo glorificado. Então por que ele removeu a pedra? Por que a Bíblia diz que Maria, elas vão para estar no sepulcro no domingo de manhã cedo e vão se perguntando, depois você lê em Mateus, quem é que vai nos remover a pedra? Porque aquela pedra tinha era muito pesada. Quem eram aquelas mulheres para remover aquela pedra? Só que quando elas chegaram naquele lugar, a Bíblia vai dizer, né, conforme cada um dos evangelistas, de uma mensagem peculiar, vai dizer que houve um grande terremoto, vai dizer que o anjo do Senhor, né, havia removido, estava sentado sobre aquela pedra. Irmão, Jesus, sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa fragilidade, da nossa pequena fé, ele vai dizer em outro texto, se não vires os sinais, eles não crerão na palavra. Então Cristo, sabendo da nossa fragilidade, ele só removeu aquela pedra não por necessidade dele, mas necessidade da nossa fé, porque se a pedra estivesse lá ainda, talvez a história do cristianismo fosse outra. Mas ele removeu aquela pedra, por causa de mim e por causa de você, sabendo da nossa fé frágil, sabendo da nossa fé limitada. É por isso que ele andou no meio do povo por 40 dias, para mostrar, toca aqui, Tomé, toca aqui, olha, toca aqui. Ele comeu peixes e pães ali com os discípulos, para ter convicção, louvado seja o nome do Senhor, da sua ressurreição, porque ele sabia que, embora ainda fazendo tudo isso, muitos de nós estaria duvidosos na nossa jornada. Interessante que os fariseus e os principais ali da sinagoga, os que haviam condenado a Jesus, disseram assim, olha, lembra que ele disse que ele estaria ressuscitando no terceiro dia? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar soldados lá, para que não venha nenhum dos seus discípulos e roube o seu corpo à noite, e todos fiquem sabendo que ele ressuscitou. Então o segundo mal vai ser pior do que o primeiro. Interessante que os próprios ímpios, né, os religiosos, acreditaram que Jesus disse que estaria ressuscitando no terceiro dia. E quando ele ressuscitou, os soldados que lá estavam ficaram assombrados, e eles trouxeram o relato para esses religiosos, e eles foram subornados a dizer, né, que para contar a mentira de que os discípulos de fato haviam roubado o corpo dele. E em Israel, conforme o próprio texto diz, até hoje é contada esta história. Mas incapaz de impedir essa promessa gloriosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu só posso crer na volta de Cristo com o corpo glorificado, Senhor dos senhores, se eu crer primeiramente que ele morreu e que ele ressuscitou. Porque já na igreja primitiva, Satanás queriam desmentir essa ressurreição. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, vai dizer assim, olha, porque eles criam que a ressurreição já era acontecida. Aí Paulo vai dizer assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele ainda está sepultado, por que nós nos reunimos? O que alimenta a nossa fé se ele não ressuscitou? O que há de ser daqueles que descansam no Senhor, que morreram na promessa da ressurreição? Então a palavra de Deus gloriosa de que Cristo não havia ressuscitado já havia sido combatida naquele tempo. Satanás com seus asseclas tentando desmentir esse fato glorioso. Sempre sem êxito, é claro, né? Mas Paulo vai dizer, mas não é assim que acontece.
vai ser num piscar de olhos, ante a última trombeta. O Senhor falando da volta do Senhor, do arpazor, né? A volta invisível de Cristo para buscar a sua igreja, porque nós cremos que ele morreu e ressuscitou com um propósito específico, para no tempo por ele determinado, ele buscar a sua amada igreja. E aqui a gente termina com o texto que nós começamos, lá em Gênesis. Te garanto que mais alguns minutinhos nós vamos encerrar essa live, mas eu tenho certeza que você está sendo abençoado em nome de Jesus. Essa história gloriosa aqui de Rebeca, o seu encontro com Isaac, dentro da tipologia bíblica, Rebeca um tipo de igreja, Isaac um tipo de Cristo, e essa história ela é muito gloriosa. Eu incentivo a você depois ler com mais calma a riqueza de detalhes que encontramos neste texto. Mas eu quero terminar essa live contextualizando essa passagem, após ter lançado esse fundamento a qual eu expliquei, né? Da nossa visão do arrebatamento, da volta iminente de Cristo, da nossa convicção de que ele morreu, ressuscitou por nossos pecados, e que a igreja tem que estar preparada para a iminência da sua volta, num tempo, num momento que ninguém sabe a hora e o momento que ele vai vir buscar, mas conforme João capítulo 14, ele disse, ele voltará para buscar a tua igreja. Irmãos, essa mensagem não pode ser apagada no seu coração, na sua mente. Jesus está voltando para buscar o teu povo, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que abandonaram a vida do pecado, a vida caída, a vida mundana, e pautaram a sua vida na retidão dos ensinamentos da palavra do Senhor. Aleluia, essa é a nossa promessa, nós nos consolamos por esta verdade. Amém, irmãos? E aqui o texto diz, irmãos, de uma forma gloriosa, deixa eu só resumir aqui para os amados. Já temos aí 1h20 de live ainda, já, né, irmãos? Mas se você não conseguir ouvir essa mensagem toda, ouça ela aos poucos, mas eu quero que, embora alimentando a sua alma, ainda sobre cestos cheios desse alimento para a sua alma, em nome de Jesus. Mas você já percebeu que quando nós estamos falando de coisas espirituais, veja como que a sua mente se desligou das coisas dessa terra. Veja como você não passou nenhum momento aí, né, do problema que você estava passando, vivendo. Veja como que a sua alma se deleitou no Senhor. E é exemplo do apóstolo João, quando Cristo falava, ele reclinou no ombro de Cristo. Foi o único discípulo que conseguiu ouvir o batimento cardíaco de Jesus, de tão próximo de que ele estava com Jesus. Já imaginou alcançarmos esse nível de relacionamento? Tão próximo de ouvir, né, deitado no ombro de Jesus? Você precisa disso? Você precisa desse relacionamento? Você precisa desse aconchego, desse abraço, dessa intimidade com o Senhor? Que coisa maravilhosa, irmão. Quanto mais nos mergulhamos na palavra. Irmãos, eu tenho disposição para ficar aqui, tempos e tempos com os amados irmãos. Porque eu tenho prazer de compartilhar essa obra gloriosa que só o Senhor Jesus Cristo ele concede em nossas vidas. E para nós terminarmos, irmãos, essa história nos fala de Abraão, que tendo seu filho Isaque, ele orienta ao seu servo chamado Eliezer, a que ele vá na sua terra, na sua parentela, e buscasse de lá. Irmão, grava isso no seu coração. Veja que mensagem tipológica gloriosa para a igreja do Senhor. Veja a riqueza de detalhes, irmãos. Veja como mexe com nossa alma, com o nosso coração. Veja como é apaixonante a Bíblia. Veja como é apaixonante a palavra de Deus. Estava aí o tempo todo e você nunca se apercebeu dessa revelação. Aí então Abraão chama seu servo, faz com que ele lhe garanta que ouvirá a sua voz, que não trará para Isaque, seu filho, uma noiva
dos moradores de Canaã, das nações pagãs. É como se Abraão dissesse assim para o seu servo Eliezer: olha, a mulher que você, a noiva que você vai trazer para o meu filho, não seja uma mulher de Canaã, não seja uma mulher das nações pagãs, não seja uma mulher que não teme ao Deus de Israel, mas busque na minha linhagem. A mulher que vai ser esposa do meu filho tem que ter correndo no seu DNA o sangue da nossa parentela. Veja, irmão, como é que a coisa começa a afinar agora de uma forma gloriosa. Então ele sai, esse servo sai em busca desta noiva ideal para Isaque, o filho do seu senhor. Já está entendendo, né? Ele sai pelas terras, mas não sai a buscar em qualquer lugar. Ele não sai a buscar, irmãos, louvado seja Deus, exatamente naquelas nações que não tinha nada a ver com o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, Deus de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele chega em um determinado lugar, ele chega junto a um poço, e ali ele faz prova de Deus, dizendo assim: olha, Senhor, me dirige, me dá direção. A mulher, a donzela que vier aqui, eu vou lhe pedir água para beber. E se esta mulher for a mulher que o Senhor está direcionando para ser a mulher do meu senhor Isaque, ela, além de saciar a minha sede, ela vai tirar água para dar também para os meus camelos. E ele orando ao Senhor, essa mulher, por nome de Rebeca, ela chega diante exatamente onde ele estava, e ela desce com o cântaro naquele poço, e ela sobe com aquele cântaro cheio d'água. Eliezer pede que ela possa lhe oferecer água para saciar a sua sede. Enquanto Eliezer estava bebendo daquela água, Rebeca no mesmo instante diz assim: olha, deixa que eu também tire água para os seus camelos, para os seus animais. Não bastou ela dizer isto, Eliezer compreendeu que Deus o havia direcionado à esposa do seu senhor, deu a ela pulseiras, deu a ela, irmãos, ali o ornamento. Louvado seja Deus, e conta para Rebeca tudo aquilo que estava no seu coração acerca do propósito dele estar naquele lugar. Rebeca, então, juntamente com Eliezer, vai para a sua casa, e quando chegou ali na sua casa, Rebeca começa a contar história para Labão, seu irmão, para a sua família, tudo que aquele homem estava dizendo. E quando eles viram em Rebeca todo aquele ornamento, as pulseiras de ouro, louvado seja todo aquele presente que ela havia recebido. Note, irmãos, como que Deus trabalha, como que o Espírito Santo trabalha. Em um dia comum ela saiu na rotina da sua vida a tirar água para alimentar o seu rebanho, mas naquele dia, um dia qualquer da sua agenda, ela teve um encontro e ela voltou para casa diferente. Ela voltou para casa com sinais de um encontro maravilhoso. Está começando a entender o que Deus está falando? Talvez você vive a sua vida, a sua rotina, achando que não vai acontecer nada de novo, mas num dia qualquer, louvado seja Deus, a sua rotina ela é quebrada e você agora já começa a receber algo diferente, e esse algo diferente já começa a se tornar notório no meio daqueles que você vive. Você está ouvindo essa mensagem, e no momento que você está ouvindo essa mensagem, o mensageiro, Deus Espírito Santo, ele começa a colocar em você um ornamento diferente. Ele começa a colocar em você, irmãos, glória, louvado seja Deus, um valor diferente, umas vestes diferentes, irmãos, e não vai demorar muito tempo. Alguém dentro da tua casa vai perceber que em determinado momento a sua vida, a sua rotina, ela foi mudada, ela foi quebrada, e vão começar a perceber valores em você, reconhecer: olha, tem algo diferente na sua vida, tem algo especial na sua vida. Foi assim, eles notaram em Rebeca, quando ela retorna para sua casa, algo diferente nela, irmão. Encontro com Cristo é isso, irmão. Nós vamos deixar aquilo que nos
notificava para trás, e agora nós vamos começar a perceber mais nos nossos vícios, nas nossas debilidades, nas nossas mazelas. Vamos começar a perceber que nós tivemos um encontro maravilhoso, e o que agora está sobre nós, irmãos, é algo verdadeiramente precioso, que é, irmãos, a conversão, que é o trabalhar do Espírito Santo, que é aquilo que Ele nos concede, irmãos. E o texto vai dizer também agora, nesse capítulo, irmãos, capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer assim, olha, no capítulo de número 24, o texto que nós estamos lendo, o servo vai dizer para toda a sua família, e toda a família é abençoada por causa de Rebeca. Toda a sua parentela, ela é abençoada. Rebeca foi a coluna para que toda a família foi abençoada. É por isso que talvez você esteja pagando preço. É porque Deus quer te levantar como coluna. E vão começar a ver e observar que tem algo diferente na sua vida. Alguém tem que pagar o preço, irmãos. Alguém tem que passar na moinha para que alguém possa beber lá na frente o caldo. Louvado seja, alguém tem que ser moído, alguém tem que ser torcido, como Jesus foi na cruz do madeiro, irmão. Ele foi, louvar, a Bíblia vai dizer que ele foi pisado, ele foi humilhado, irmãos, para que o sangue que verteu desse sofrimento nos trouxesse vida, nos trouxesse vida eterna. Alguém tem que ser amassado, alguém tem que ser triturado, irmãos, mas não é para nosso sofrimento, não é para nossa, louvado seja, não é para nossa morte, é para que aquilo que foi extraído de nós, irmãos, possa saciar não somente a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor, para a glória do Senhor. E aqui, irmãos, quando o servo vai dizer tudo à família de Rebeca, irmãos, perceba aqui no verso de número 58, diz assim, olha, confesso aos irmãos que já estou terminando, diz assim, olha, e chamaram Rebeca, e disseram, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Quando ela recebeu esse convite, quando ela teve esse encontro, os da sua família perguntaram para ela, você vai com esse varão? Ela não adiou, ela não deu desculpas, ela simplesmente disse resoluta, eu vou, eu irei. Meu Deus, irmãos, ela não ficou procrastinando, ela entendeu que aquele chamado era algo especial, ela não ficou com desculpas, eu sou muito nova, ela não ficou com desculpas, eu não sei quem que ele é, eu não o conheço, não, irmão, esse eu irei, ela foi pela fé de tudo aquilo que o mensageiro havia falado com ela acerca do seu Senhor. E ela ficou apaixonada por Isaac, sem nunca ter conhecido Isaac, sem nunca ter visto Isaac. Ela saiu, abandonou a sua casa, abandonou talvez os seus sonhos, os seus projetos, e foi pela fé naquilo que o mensageiro havia dito a ela sobre Isaac, o seu Senhor. E quando perguntaram para ela, você irá com ele? Ela disse, irei. A mensagem do Evangelho está te perguntando nessa noite. A mensagem te convida a encontrar com esse Senhor. E a palavra te pergunta, você irá com essa palavra? Você irá com esta palavra? Eles vão a caminho. Rebeca, o mensageiro, as suas servas, eles vão a caminho da casa do seu Senhor, a caminho. E na peregrinação, não sabendo quem iria encontrar, a que momento iria encontrar, mas a Bíblia diz, nós lemos, que Isaac vinha ao seu encontro. Oh, meu Deus do céu! Isaac vinha ao seu encontro, Rebeca estava indo, mas Isaac também estava vindo. Eis que eu virei e vos levarei. Isaac estava vindo e Rebeca estava indo ao encontro dele. E quando Rebeca o viu ao longe, ela pergunta para os
para o seu mensageiro, para o seu condutor: quem é aquele que vem ao longe? Porque quem está caminhando com o Espírito Santo, ele tem sede de saber quem é Jesus. Ele busca, ele tem sede de saber quem é Jesus. Ela perguntou: quem é aquele? E o Espírito Santo disse: aquele é o meu Senhor. E quando Rebeca, um tipo de igreja, encontra com Isaac o tipo de Cristo, nesse encontro maravilhoso, ela desce do camelo, ela cobre o seu rosto com véu e se prostra diante do seu Isaac. Meu Deus! Quando ela, nesse encontro maravilhoso, ela se cobre com véu, mostrando, ou seja, a humildade, a pureza. Está vendo que não é qualquer Rebeca que vai encontrar com o Senhor? Está vendo os adjetivos, as virtudes de Rebeca? Ela se prostra e se cobre com véu diante do seu Senhor. E a Bíblia vai dizer que o mensageiro estava falando com Isaac. Tudo sobre Rebeca. Tudo sobre Rebeca. Esta saiu da sua casa. Ela ouviu essa palavra, essa promessa de encontrar com o Senhor. Ela abandonou exatamente tudo para esse encontro maravilhoso. E aqui, irmãos, o texto diz que esse encontro se deu em um lugar chamado Laai Roi. E aqui eu preciso concluir com essa revelação gloriosa. Que lugar é esse? Laai Roi. Ela nos remete, irmãos, ao capítulo 16 desse mesmo livro. Quando Agar, aqui teve de Abrão Ismael. Sara, mulher de Abraão, ela não gerava, aqui ainda Saraí, né? Ela não gerava, ela era estéril, então era costume daquela época dar a sua concubina, a sua serva como esposa e dela gerar filho para a sua linhagem. Quando Agar está grávida de Abraão, a sua senhora se sente incomodada e despede Agar para que ela vá embora. Ela se sentiu confrontada. Então Agar sai errante pelo deserto. E quando ela estava ali no deserto, ela teve um encontro com o Senhor. Grava isso, ela teve um encontro com o Senhor. O próprio Senhor. E o Senhor disse assim para ela, assim, olha, no verso de número 10, capítulo 16, disse: mas o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Diz assim no versículo de número 13, e ela, Agar, disse assim, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê, por isso se chama aquele poço de Laai Roi, que está em defronte Cádiz e Beredes, aquele que vive e me vê. Aquele poço, por nome de Laai Roi, significa aquele que vive e me vê. E esse poço está entre dois lugares, Cádiz Barneia e Berede. Cádiz, irmãos, significa, dentro do seu original no hebraico, pode significar santo. E Berede significa Saraiva, lugar de tormento. Grava isso, onde foi que Rebeca teve um encontro com Isaac, em lugar chamado Laai Roi. Rebeca estava indo de encontro àquele que vive e àquele que me vê. E esse lugar que eles se encontraram está entre Cádiz e Beredes, está entre a palavra de santidade e o lugar de tormento, exatamente no mesmo lugar. Está pegando aí? Aquele que me vê, aquele que vive e me vê, está entre o lugar santo e o lugar de tormento. Foi exatamente nesse lugar
em que Rebeca teve um encontro com o Senhor. É o lugar que divide, o lugar que separa. Quer ver uma outra prova? Números, livro de Números, capítulo de número 13, esse lugar por nome de Cádiz Barneia. Cádiz foi exatamente o lugar quando o Moisés ordena que os seus espias vá em Canaã para trazer notícia. Eles estavam a um passo de entrar em Canaã. Um passo. Então Moisés separa os principais das 12 tribos e envia a Canaã para saber e trazer sinais daquela terra. Voltam os 12 espias, trazendo notícias daquela terra, e todo o povo estava ali aguardando notícias. Trouxeram um cacho de uva como um sinal da prosperidade daquele lugar, e esse cacho de uva era carregado por 2 pessoas. Tamanha a bênção e a promessa de Deus. Só que quando eles chegaram e trouxeram notícias, se reuniram no lugar. E qual é o lugar onde eles estavam reunidos? Cádiz Barneia. Estava a um passo da terra prometida. E naquele lugar, os 10 espias trouxeram má fama daquele lugar, dizendo: olha, a terra é muito boa, é verdade, mas tem inimigos, tem gigantes dentro daquela terra. Somente Josué e Calebe é que disseram: subamos animosamente, porque Deus nos dará esse lugar. Dos 12, 10 negaram aquela palavra, e somente 2, louvado seja o nome do Senhor, creram que Deus é quem daria aquela promessa gloriosa. Então, em Cádiz é chamado lugar de separação. Lugar de separação. Mateus, no capítulo de número 13, do simbolismo do reino de Deus é uma rede que pesca várias espécies de peixe. E o texto vai dizer que no momento da pesca, ali vai separando os peixes bons dos peixes ruins. Cádiz é este lugar onde se faz a separação. E aqueles que não acreditaram nessa promessa, a Bíblia vai dizer que por 38 anos eles ficaram ali no deserto, nessa região de Cádiz Barneia, no deserto, e pereceram toda aquela geração sem ver a terra da promessa. Somente Josué e Calebe e aqueles que tinham abaixo de 20 anos é que puderam adentrar na terra prometida. Lugar de decisão. E aqui eu termino com essa reflexão para os irmãos. Onde Rebeca teve um encontro com Isaac, em Cádiz, lugar de decisão. Que essa palavra possa ter tocado fortemente o seu coração. Peço desculpa pelo tempo da live. Mas é alimento para a sua alma. É alimento que leva você para o céu. É alimento que transforma. E nós estamos, exemplo de Rebeca, nessa jornada, nessa caminhada. E nós vamos ter esse encontro com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos esse lugar de decisão. Esse lugar de decisão é agora. Nós estamos vivendo esse Cádiz Barneia agora. Nós estamos diante daquele que vive e vê. Diante daquele que vive e vê. E agora, como a família de Rebeca perguntou: você vai com esse varão? Ela, de forma muito resoluta, disse: irei. Irei. Nós estamos nesse lugar de decisão. Após esse arrebatamento, a volta do Senhor. Após a volta do Senhor, irmãos, não há mais possibilidade dessa decisão. A decisão é agora. A decisão é agora. Nós estamos nesse lugar onde o Senhor separa. Nesse lugar de decisão. E Isaac está sabendo tudo ao nosso respeito. Esse é o arrebatamento da igreja do Senhor. Esse encontro maravilhoso aos pés do Senhor. De ficar prostrado, aguardando, só tendo uma esperança no meu coração. Eu vou encontrar com meu Isaac. Eu vou encontrar com meu Senhor. E Rebeca, desde que saiu da sua casa, desde que aceitou aquela promessa, ela peregrinou, procurando saber acerca do seu Senhor.
foi para esse lugar muito decidida. Isaac a recebeu por sua esposa. Oh glória, o arrebatamento do Senhor, da igreja do Senhor, é esse encontro, onde nós, como noiva de Cristo, estaremos nos encontrando com o nosso esposo, a saber, Cristo. Paulo tinha uma preocupação com os crentes. Ele diz assim: é por isso que eu tenho tido zelo de vós, para vos apresentardes como uma noiva, a saber, ao noivo Cristo. Porque o Senhor, o noivo, não vai aceitar nada menos do que isso. Uma noiva preparada, adornada, ansiosa por esse dia tão glorioso, desse encontro, dessas bodas tão esperadas. Aí você vai entender como que a sua jornada ela se torna mais fácil, porque essas coisas que tanto nos machuca, tanto nos prende, como disse Paulo, eu tenho essas coisas como esterco. Sabe, isso que nos tira o sono? Mas diante dessa grandeza, dessa palavra, dessa promessa gloriosa, isso se torna em absolutamente nada. Absolutamente nada. Um certo pastor disse assim para mim: Pastor Jerry, quando nós fomos arrebatados, eu tenho tantas perguntas para fazer quando eu chegar no céu. Eu quero falar com Abraão, eu quero falar com Isaac, eu quero falar com Moisés, eu quero falar com Paulo, eu quero falar com João. Eu falei: meu querido, meu amado, à luz da Bíblia eu vou te falar uma coisa. Quando nós estivermos lá naquele lugar, nós não vamos querer falar com ninguém, irmãos. Porque nós vamos estar diante do Filho de Deus, diante do Filho de Deus. Oh, aleluia! Para nós nada mais vai nos importar. A Bíblia diz que a coroa que nós vamos receber, que é a coroação, que é o galardão, a recompensa daqueles que perseveraram, a exemplo dos anciãos, quando chegaram diante do Senhor, conforme Apocalipse, eles pegaram aquela coroa e todos eles unanimemente colocaram aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. E todos estavam reunidos, as miríades de anjos, os salvos num grande culto, num grande coral celestial, em uma uníssima voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, irmãos, a gente ouve as pessoas dizerem assim, né? Lá, irmãos, a coisa vai ser maravilhosa, as ruas são de ouro, nós vamos viver em mansões celestiais. Irmão, quem vai estar diante do Filho de Deus está preocupado com ruas de ouro, está preocupado com mansões celestiais. Ele, o próprio Senhor, será a nossa habitação. Será a nossa habitação. Essa é a nossa esperança, porque assim como Ele é, nós o veremos e seremos transformados. Essa é a mensagem para a igreja, irmãos. Eu fiz questão... Me perdoe, não vou pedir perdão, porque eu sei que é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós. Essa é a grande promessa, é isso que nos consola, é isso que nos conforta. Aqui nós passaremos por adversidades, o próprio Cristo disse, nesse mundo vós tereis aflições. Mas nós temos uma esperança, irmãos, a exemplo de Rebeca, indo de encontro com o Senhor, e sabendo que Ele já está vindo ao nosso encontro, irmãos, para esse encontro maravilhoso. Isso é Bíblia, isto é Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o arrebatamento da igreja do Senhor. Esse dia pode acontecer hoje ainda, pode acontecer hoje à noite, pode acontecer de madrugada, pode acontecer amanhã. E a gente faz tantos planos. Como que está a sua vida? Como que está a sua conduta diante do Senhor? Aqui eu termino louvando a Deus pela sua vida, por todos que participaram. O irmão Alexandre Marques está aqui conosco, dando glória sem parar. Irmão Vigília, tantas vidas aqui, né? Eu sei que vocês estão aí desde cedo conosco aí, mas que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que essa palavra possa impactar a sua vida, possa de fato transformar todo o teu ser, e que você possa mergulhar sem reservas nessa promessa gloriosa
em nome de Jesus. Se prepara, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Fique na paz.